Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, coleguinhas, como vai? A sua companhia me traz muita alegria. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Eu vou bem e você também. Só que você aí e eu aqui, prontos e preparados para a nossa aula de português da sexta-feira. Isso. Vamos fazer uma revisão. Vamos revisar as palavras escritas com AL, EL, IL, OL e OL. Então vai ser AU, EL, IU, OU, OU. Para saber usar essa ortografia de AU, EL, IU, OU, U, devemos prestar atenção à sua letra, à sua pronúncia. Devemos prestar atenção ao som das letras. Então, vamos prestar atenção. Quando eu digo as palavras com final AL, porque o L vai ter som de U, mas é diferente, porque quando eu digo AU, AU. Já quando é AL, eu digo jornal, calçada, alto. Tá vendo? Eu puxo mais o som. Se for com EL, é diferente de eu, meu, seu. Já é mel, papel, quartel. Preste atenção. Meu, mel. Não é diferente a pronúncia? Próxima. Eu, piu. Diferente de funil, fácil, filme. Ou sou. Diferente de anzol, sol, futebol. Sempre prestando atenção na pronúncia. Essa, gente, não tem como errar. Por quê? Porque nenhuma palavra termina com UU. Nenhuma sílaba termina com UU. Não. Então, quando for escrever, eu já sei que for pulmão, último, azul. Ok? Presta sempre atenção à escrita da palavra e à audição, quando eu falo ela. Segunda revisão do dia de português, para finalizar nossa semana, é a revisão de fonemas. A gente já viu isso, viu? Fonemas, lembra? Que as palavras, elas têm letras e têm sons. Letras é a grafia, a grafema, a escrita da palavra. Fonemas, som. As palavras podem possuir o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Tem palavras que têm a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de sons. Fonemas são os sons que pronunciamos. Fonemas, sons, tá? E letra é a grafia, a letra que a gente escreve as palavras. São representações escritas desses fonemas. Então, fonema, som e a letra é a escrita dos fonemas. Então, a gente viu também que existem letras, existem palavras que ela tem o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Que é aqui a nossa questão da palavra casa. Casa. O S aqui vai ter som de Z porque ele está entre vogais. Quando eu for falar a palavra casa, eu vou pronunciar, eu vou ouvir o som do C, do E, do A, do S e do A. Então, eu digo que a palavra casa, ela tem 4 fonemas, ela tem 4 sons e ela tem 4 letras.
tá? 4 fonemas, 4 sons das 4 letras e 4 letras, que é a quantidade de letras, não é sílabas, tá? Casa, não, é quantidade de letras. Há palavras que nem sempre têm o mesmo número de letras e fonemas. Então, diferente da primeira regra. Tem palavras que vai ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. De fonemas sons. E há palavras que não vai ter a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de sons. Que é a palavra tivesse. Tivesse, ela vai ter a quantidade de sons, de fonemas e a quantidade de letras diferentes. Preste atenção. Tivesse. Então, ela vai ter quantidade de letras e quantidade de sons diferentes. Por quê? Vocês sabem me dizer? Isso mesmo. Porque na palavra tivesse, ela tem um dígrafo. E dígrafos são palavras que representam um único som, que é o caso do SS. O SS, ele vai representar um único som dentro da palavra. Então, aqui, som vai ter um único fonema, tá? Então, vamos contar a quantidade de letras e quantidade de fonemas. Fonema: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 letras. Por que 7 letras? Porque a palavra tivesse precisou, para escrever ela, precisou de 7 letras, diferente de sílabas. Não confundam letras com sílabas, tá? Então, é a quantidade de letras que eu precisei usar para escrever a palavra. Já o som, o fonema, ele só vai ter 6 fonemas. Por quê? O SS, nesse caso aqui, ele vai ter um único som. Então, eu conto o som do T, I, V, E, SS, um som só, e o E. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 fonemas. Ele tem 6 sons. Tá ok? Então, repetindo. Tem palavras que vai ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, o mesmo número de sons. E tem palavras, porque são as palavras que têm dígrafos, que ele vai ter um único som. Não confunda letras com sílabas. Letras é a quantidade de letrinhas que eu usei para escrever a palavra. Há palavras com mais fonemas do que letras. Poxa, gente, vai ter mais som do que letras? Como pode isso? É a terceira regra que vamos aprender agora. Ele vai ter mais sons do que letras. Vê aqui a palavra fixo. Fixo. Ele tem quantas letras? A palavra fixo, eu precisei fazer quantas letras? Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4. 4 letras. Só que aqui ela vai ter mais sons do que letras, sabe? Sabe o motivo? Porque quando eu digo fixo, eu vou ler, ó, fixo. Vai ter o som de secar. Tá vendo? Fixo. Eu vou ler fixo, fixo. Então ele vai ter 5 fonemas, tá? Como crucifixo, inox, pirex. Então, eu vou escrever com menos letras e falar mais sons. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Não esqueçam de usar máscaras. Por quê? Lembrando, a partir de amanhã, nosso estado vai entrar, nosso estado, ele tem 5 cidades, que é Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço. Eles vão entrar em um lockdown. O que é um lockdown? É uma parada.
Pare, estacione. Lockdown é uma palavra inglesa que significa estacione. Então, por quê? A gente vai ter que estacionar, a gente vai ter que parar, a gente tem que se trancar em casa. Porque especialistas e estudos dizem que uma pessoa contaminada com o vírus da Covid-19 pode contaminar 17. Olha o risco. Enquanto mais gente na rua, mais gente contaminadas, mais mortes. Então, quanto mais a gente fica em casa, a gente vai preservar a nossa saúde, a nossa vida e a vida das pessoas. Então, para que a gente possa se ver mais rápido, para que as atividades voltem mais rápido, as pessoas consigam a voltar ao seu trabalho, a viver normalmente, vocês irem para a praça e para a praia e voltamos à escola, a gente tem que fazer esse lockdown mesmo. Essa parada mais rígida, mais dura, mais severa, é ficar em casa, tá? Então se protejam, mas façam as tarefas. Vou pedir novamente, mandem suas fotos no Instagram, no Face, para tia ver vocês. Estou sentindo saudade e eu vou precisar da foto de vocês mesmo, tá? Estou esperando. Bom final de semana. Fiquem com Deus. E beijo, meus amores. Tchau!